Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saúde e Longevidade. Hoje nós vamos falar sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal dos adolescentes. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui a doutora Glaciema Bastos para falar sobre esse assunto. Ela que é especialista em implante e também proprietária da Clínica Sim, Clínica Integrada de Mococa. Seja muito bem-vinda, Glaciema. Eu amo que você venha aqui no nosso podcast. Você sabe que é recíproco, né? Então, assim, quando a gente já combina, já marca, eu já fico toda ansiosa para vir. Então, é muito bom estar, como sempre, aqui. Você me recebe muito bem, né? E é bom pra gente poder estar tirando as dúvidas das pessoas, né? Porque tem muita gente que às vezes fica até com vergonha de perguntar e aqui todo mundo tem liberdade para perguntar e para estar falando. Isso aí. Glaciema, o último podcast que você veio aqui, a gente falou bastante sobre a importância dos cuidados com os dentes de leite, né? Isso. Desde quando a criança nasce, na verdade, essa saúde bucal ali da criança, até quando começa a ter essa troca, né, para a fase da de criança ainda, né? Isso. Mas essa troca dos dentes, né? Mas agora a gente vai dar um passo a mais e falar sobre esse próximo passo, né? Desse cuidado já com os dentes permanentes. Isso. Né? Já nem seria só na fase da adolescência, né? Mas desde quando tem começa já essa troca, essa troca, que é ali na fase dos 5 anos, né? 5, 6 anos. E aí, então, a gente reforçar, lógico, a importância é sempre o cuidado, né? A frequência no dentista. Mas agora a gente fala de dente permanente. Qual é como você diria dessa importância agora desse cuidado maior por conta de cárie, enfim? Primeiro, eu peço para os pais terem muita atenção quando começa nessa idade de 5, 6 anos, que é onde começa a esfoliar, a cair, a amolecer o dente de leite para nascer o permanente. Porque tem muitas crianças que o dente de leite não cai e o permanente começa a nascer em lugar errado, em posição errada. Então, os pais ficarem bem atentos olhando nesse ciclo novo que está se iniciando na boca do seu filho, né? Porque se o dente de leite não cair, o permanente vai nascer em lugar errado, em posição errada e vai causar problemas futuros para a criança, né? Então, se acontecer isso, tem que levar no dentista. A gente faz a extração desse dente para poder o permanente achar o caminho dele certinho. E como que a mãe vai observar que tudo bem, o dente não vai ter ficado mole, mas como que ela vai saber que era o momento daquele dente cair? Ele começa a nascer, igual os inferiores, que é da parte de baixo, ele aponta bem perto da língua. Então ele nasce ali, ele erupciona. Em outro lugar. Então já chegou crianças com 2 dentinhos na língua e os outros 2 na posição como se ela ria, não parecia nada. Mas na hora que a gente abriu a boquinha, tava lá os 2 dentinhos. Então é visualmente mesmo. O pai e a mãe vai ver. Vai ter gengiva inchada, vai ver. Igual quando nasce o dente de leite, que incha a gengiva, tudo. A criança fica meio irritada, sente dor. A criança de 5, 6 anos, ela vai relatar isso também. Ela vai relatar esse incômodo. E como o pai e a mãe vai estar fiscalizando, como a gente falou, a escovação, a higienização, ela vai ser capaz de ver observar. E de observar. Glaciema, e aí então essa troca é importante, né? E depois de tudo observado, nasceu todos os dentes. O maior cuidado é com a cárie ou com a estética desses dentes? Porque também acontece de nascer, como você disse. Como que seria um caso desse? Que nasceu no lugar totalmente errado, o dente. Como que faz para corrigir isso depois? Através dos aparelhos ortodônticos, né? Que a gente usa para poder alinhar esses dentes permanentes. É muito importante. A função do dente de leite, ela é segurar, guardar o lugar para o dente permanente vir. Então tem muita mãe que fala assim, cariou o dente de leite, vamos arrancar. Não vai arrancar. Porque aquele dente, a função dele é segurar aquele espaço para o permanente vir e nascer na posição certa. Se você extrai um dente de leite antes do tempo, o que vai acontecer? Os dentes vizinhos, eles vão inclinar, vai fechar aquele espaço, o dente permanente não vai conseguir esfoliar, nascer naquele lugar ali, né? Então, muitas vezes ele fica até impactado ali dentro.
Que às vezes a pessoa fala assim, a minha presa, o meu canino tá no céu da boca. Porque às vezes teve uma perda precoce de um dente e ele não conseguiu achar o caminho dele. Então, infelizmente, só com aparelhos ortodônticos. Em casos que precise realmente extrair o dente de leite, que não tem mais jeito de fazer canal, porque faz canal em dente de leite, viu, gente? Faz canal. Não tem mais como fazer canal, já está todo destruído e vai ter essa perda precoce, existe aparelhos próprios para colocar, para poder manter esse espaço para o permanente nascer. Coloca o aparelho com dente de leite. Coloca o aparelho com dente de leite. É um aparelho específico, chama mantenedor de espaço. Então, ele vai manter aquele espaço ali para o dente permanente tá seguindo o caminho dele. Mas eu tô aqui imaginando essa criança que o dente nasceu perto da língua. Ah, tá. Aí você vem e extrai esses outros dentes. Ela não consegue nem comer direito, né? Come sim. Aí, o que acontece? Depois que você tira esse dente de leite, a própria força da língua, da mastigação, tudo, ela vai acomodando esse dente permanente no lugar. Muitas das vezes. Mas muitas das vezes, futuramente, vai precisar de usar um aparelho para alinhar, né? Só mesmo alinhamento. Então, às vezes, os dentes ficam mais tortos, eles não ficam encaixados. Porque o que acontece também? O dente de leite, ele é pequeno. O dente permanente, ele já é maior, mais largo. Então, às vezes, a criança não tem um espaço que vai caber esses dentes permanentes. Por isso, lá atrás, que a gente falou, que precisa ver, precisa examinar, olhar, porque se não tiver espaço, tem um aparelho apropriado para usar, para poder abrir um pouco mais a arcada da criança, para esses dentes permanentes nascerem alinhados. Já de forma correta. Isso. Então, na verdade, já consegue observar na criança, mesmo que ela, né, não tenha nada, se ela vai ter espaço para receber os dentes permanentes dela. A gente já consegue ver. E a partir de qual idade você já consegue observar isso? Nessa idade de 4, 5 anos, a gente já consegue ver. Mas, geralmente, a gente coloca um aparelho, começa a colocar o aparelho na criança por 6, 7 anos. Para poder ajudar, porque ela está com essa dentição começando a trocar, que a gente chama de mista, né? Então, aí a gente consegue interferir ali. Entendi. Agir ali em cima. E abrir esse espaço. E abrir o espaço. E isso é uma forma de evitar que na futura ela use aparelho por mais tempo? Ou seria, daria na mesma usar o aparelho agora ou depois? É prevenção, né? Então, tudo a gente trabalha com a prevenção. Se a gente conseguir abrir o espaço, os dentes virem certinhos, não, muitas vezes não precisa usar um aparelho ortodôntico. O aparelho lá na frente, né? Ela usa só o que a gente chama de aparelho ortopédico. Entendi. E agora, Glacema, falando dos adolescentes, hoje, quais são as principais causas de cárie nos adolescentes? Porque a gente sabe que adolescente é adolescente, né? Nem sempre disciplinado, enfim. Como que você observa no consultório? A alimentação é fundamental, tanto na criança, no adolescente, no adulto, né? Uma dieta muito rica em doces, refrigerantes, vai ter cárie, não tem jeito. Então, controlar a dieta, né? A escovação, o fio dental. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Parece até falando a mesma coisa. Na verdade. Todo mundo, não tem idade, né? Todas as etapas da vida. Desde nasceu o dente, não tem. Desde a pessoa que perde o dente, que coloca o implante, que coloca um protocolo, ela tem que escovar, ela tem que cuidar para poder ter aquilo. Então, eu costumo falar assim: você não cuida da sua casa? Você não cuida do seu carro? Você compra um carro, você não faz uma manutenção no carro, você evita de passar, às vezes, num buraco para não furar o pneu, não amassar a roda. Então, cuidado, às vezes, com bem material, você não vai ter cuidado com o seu dente, né? Então, esse é o cuidado. E hoje em dia, os adolescentes, o que acontece? É muito computador, é muito telefone. Então, às vezes, eles passam despercebidos. Eles estão jogando, estão comendo ali. Às vezes, não escovam um dente para dormir. Acorda, não escova um dente para poder ir para a escola. Então, assim... E a gente eu já escovei para dormir, por que eu vou escovar que eu acordo? Então, nem combinada. A gente vê muito, aí nessa fase começa a ter uns problemas mais sérios, né? Então, o que começa a ter? Começa a ter gengiva inflamada, que é a gengivite, porque tem acúmulo de placa, de tártaro, né? Então, começa a ter a cárie, e a cárie começa a ser uma cárie profunda, que vai atingir a polpa, que é o nervo do dente. Aí vai ter que fazer, às vezes, um tratamento de canal.
Então, tudo isso vai acarretando problemas maiores do que quando era só o de leite, né? E são mais dentes na boca, né? Sim. Agora. E você falou do tártaro. Tem algumas pessoas que falam questão do pH da saliva. Tem mais tártaro do que outras. Isso influencia também na cárie? Influencia. Na verdade, o tártaro não influencia na cárie. O tártaro, ele influencia no problema periodontal da pessoa. Se a pessoa não escova o dente, vai formar a placa. Aí essa placa, ela sim vai ter a bactéria que vai comer o dente e vai dar cárie, né? E aí, se você não remove, ela vai endurecendo e vai formando tártaro. Então, uma coisa vai puxando a outra, igual eu sempre falo. Já chegou no consultório crianças com 7 anos, 8 anos, com os 4 dentes permanente de baixo, que são os primeiros que saem, né? Tudo. Assim, não dava nem para ver o dente, de tanto tártaro. Entendeu? Então, assim, é o cuidado, é a higienização, sabe? Perder um pouquinho, eu nem digo perder um pouco de tempo, mas deixar um pouco do tempo pra gente cuidar da gente mesmo também. Exato. E a gente ensinando isso desde pequeno, eles vão ter o hábito. É um desde hábito. bebê. Aquele dia a gente falou de limpar a língua do bebê, né? Eu encontrei um bebezinho na rua esses dias. Na hora que eu vi a boquinha da criança, quase que eu peguei uma fralda. Então, assim, tem que ter o cuidado com a boca, com a nossa saúde bucal, desde sempre. Não é porque não tem dente também, né? E aí começam os hormônios da adolescência, aí a pessoa começa a ter um cheirinho mais forte por causa dos hormônios no corpo. Então, se não tomar um banho direito, o que vai acontecer? Vai ter um cheiro mais, né? Um CC que a gente fala, né? Um chulé, um CC, alguma coisa assim. E a mesma coisa com a boca, vai ter mau hálito também. Desde criança já tem mau hálito, né? Tem mau hálito, né? A criança acorda com mau hálito também. Então, e a maioria dos casos de mau hálito é a má higiene bucal. Né? Então, Exatamente. Você vê, às vezes, chega pacientes com a gengiva toda inflamada, sangrando. Eu não vou passar o fio dental porque minha gengiva está sangrando. Não, mas aí que você tem que escovar, passar o fio dental, limpar, cuidar, para parar esse sangramento nessa gengiva. Porque senão não tem jeito. E se chegou nesse ponto é porque não passou, né? Não fez a higienização correta, né? Qual é a frequência do adolescente no dentista? De 6 em 6 meses a gente recomenda. Como todo mundo, né? Não tem diferença para eles. Não tem regra fora disso, né? Você falou pra gente que a alimentação influencia muito, né? Na questão das cáries, mas um adolescente que se alimenta de muito doce, porém escova o dente depois que consome, também tem chances de ter cárie, ou é só nos casos que consome e deixa de escovar? Não, o risco é menor, né? Porque você vai cuidar e vai estar tirando o açúcar que estava grudado no seu dente. Exato, então se ele comer o doce e escovar imediatamente, o refrigerante. Como que faz pra gente toda hora que come escovar o dente depois, gente? Não tem como, isso aí não... Você tem que andar com uma escova de dente. Com a escova de dente, na escola. Eu falo assim, levar pra escola mesmo, pro trabalho da pessoa. Então, a gente sempre ter ali na nossa bolsa, na nossa mochila, esse aparato que é pra sempre, né? Se a gente tá... E os adolescentes, falando da alimentação, assim, muitos, né, já próximo aí dos 18 anos, podem começar o consumo de álcool. Qual que como que o tabagismo também, vou falar do cigarro e do álcool, eles podem impactar na saúde bucal? Então, o tabagismo é uma coisa muito séria, porque o que acontece? A nicotina, ela inflama as papilas, né? Então a pessoa vai perder um pouco, às vezes, do gosto, do sabor dos alimentos e acaba tendo uma inflamação na gengiva. E aí começa a ter uma gengivite. Então tem muita gente que masca. Hoje em dia o pessoal está usando muito fumo de rolo, né? Paeiro que eles falam, né? Então isso daí é uma agressão, porque além de ser uma substância, o calor também, né, que a pessoa ingere, também acaba agredindo a mucosa bucal. Então evitar tomar esses vapes, esses cigarros eletrônicos, também é a mesma coisa, a gente tem visto muito, Dizem né? que é pior, né? Dizem que é pior. Então, o pessoal, por causa do calor também, né? E além das papilas da mucosa bucal, vai pro trato digestivo todo, né? Estômago, faringe, esôfago, tudo mais. Então, não é aconselhável. E o álcool? O álcool também, né? Então, o que acontece?
acaba tendo problemas, igual eu tô te falando. Hoje em dia eles bebem muito gin, muita coisa forte, vodka, essas coisas. E acaba também atingindo a mucosa. Tanto que a gente pede para comprar enxaguante bucal sem álcool, né? Para não agredir a mucosa da boca. Entendi, mas assim, se vende, se consome muito esse com álcool, Antigamente né? se tinha muito, hoje em dia já tá tirando, né? Entendi. Porque é uma forma de agredir. Eu não utilizo enxaguante bucal, é importante usar? Ele é complementar. Tá? Se você faz uma escovação de fio dental, tudo certinho, você complementa com ele às vezes no final do dia, à noite, que é mais para dar um gostinho, um cheirinho, alguma coisa assim, né? Mas ele só complementa, não é ele que vai limpar, pelo amor de Deus, ele só vai complementar. Não dá pra substituir. Não então substitui. Eu comi, deixa eu passo o enxaguante bucal lá no banheiro do restaurante. Do banheiro do restaurante. E pronto, já tô. Agora eu posso escovar meu dente só amanhã. Vamos lá que ele vai assim, vai dar um hálito bom. Sim. Né? Ele vai ajudar nisso Uma daí. camuflada, né? Não pode esquecer de escovar o dente, porque passou, tá com um cheirinho gostoso, né? Mas, então, de verdade, tem gente que tem hábito de usar, né? Tem. Eu não uso, não tenho hábito, lá em casa a gente não usa. Mas não tá usamos. errado, porque igual eu tô te falando, é uma coisa que você tá complementando. E tudo em excesso também faz mal, né? Mas ele tem alguma contraindicação? Eles têm corantes, né? Então, assim, tem pessoas que usam achando que vai usar aquele para clarear o dente. Não vai clarear o dente. Igual pasta de dente. Igual pasta de dente. Igual carvão ativado. Já pra poder usar. Você vai desgastar o esmalte do dente. Né? Então, assim, tomar muito cuidado com as coisas, com os hábitos, né, que saem do normal, né? Então, assim, escovação, fio dental, higienização. Pronto, e a promessa do milagre, né? Não tem. Você vai comprar uma pasta de dente que você escova o dente, seu dente fica branco, gente. Não tem a gente milagre. cai numas frias, né? Ainda compra, né? E aí os adolescentes hoje estão muito preocupados com a estética também. Sim. Né? E quando a gente chega na adolescência, depois que trocou todos os dentes, é que a gente vai ver. Né? Muitos, né? Vão descobrir. Preciso usar aparelho, não estou satisfeito com o meu sorriso. Qual é o momento certo do adolescente buscar uma consulta com o ortodontista? Tá. Nada melhor pra gente saber a época certa do que a própria pessoa, quando ela se sente incomodada. Existe uma fase da criança quando ela tá trocando dente que chama patinho feio. O que é essa fase? É quando nascem os 4 dentes superiores e eles nascem meio que abertos. Então fica que eles vão tudo no dente. Por que ele tá daquele jeito? Porque a presa, o canino, ela vai vir para poder fechar aquele dente. Esses 4 dentes alinhando, entendeu? Então, nessa época, às vezes a mãe preocupa muito, a criança fala: ai, na escola estão me chamando de dentuço, de Mônica. Ai, meus dentes estão muito abertos. Mas é muito difícil, às vezes, a gente acalmar a mãe. Então, às vezes, a gente acaba entrando com o aparelho ortodôntico para poder alinhar esses dentes, para poder ser, vamos dizer assim, satisfazer a criança e a mãe. Porque às vezes, muitas vezes elas sofrem bullying. E isso também não é legal. Não é, exato. Né? Então, a época certa é a época que você se sente incomodado. E o adolescente hoje ele vem se preocupando cada vez mais com essa estética, né? Porque, como você disse, o bullying esse acesso à internet, que todo mundo é bonito, perfeito, sorriso lindo, né? Acaba influenciando muito. Né, neles. E como que é hoje a procura desses adolescentes por clareamento? É indicado a partir de qual idade? Eles podem se utilizar desses métodos? Como que você se posiciona nesse sentido? Eu vou falar uma opinião minha, tá? Eu, Glaciema, para fazer um clareamento, eu preciso primeiro conversar com o paciente para saber se é isso mesmo que ele quer, né? Porque muitas vezes ele está influenciado pela mídia, por um monte de coisas que está acontecendo, e às vezes o dente dele não está escuro, porque uma criança que acabou de ter os dentes erupcionados, ele não vai ter o dente escuro. Então tudo vai de bom senso. Eu vou relatar um caso do que aconteceu no consultório. O paciente que procurou a gente no consultório, ele tinha os dentes tortos. Além de ter os dentes tortos, ele tinha uma má formação no esmalte do dente. Então, os dentes deles eram amarelados.
né? Então, o que foi feito? Foi feito o uso do aparelho ortodôntico, a gente corrigiu primeiro a mordida dele, o alinhamento dele, depois a gente fez um clareamento nele, para depois chegar nas lentes de contato de porcelana, para poder renovar o sorriso dele, porque o caso dele era indicado. Algo específico, Algo específico, né? Não é simplesmente... Às vezes chega lá, geralmente meninas, né? Elas chegam e falam, não, eu quero o meu dente branco, 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 tá? Então, a gente tem que usar o bom senso. Bom senso. E muitas das vezes, elas aceitam a gente falar. Porque elas estão só ali no celular ou alguma coisa e tá vendo um mundo só ali. Aí a gente mostra para ela um outro mundo. Então, assim, pode-se fazer com 16 anos o clareamento, 17 anos, 18 anos, não tem problema nenhum. As facetas podem ser feitas também. Geralmente, implantes também. Tem casos de pessoas que têm o que a gente chama de agenesia, que não nasce o permanente e precisa fazer o uso de um implante. A gente espera pelo menos a fase de crescimento do adolescente, para depois não ter mudanças de posição, de posicionamento de dentes, para você não perder, vamos dizer assim, o seu tratamento. Então, a gente espera essa fase de crescimento. Ela vai usar um provisório e tudo mais. Então, até chegar na fase de crescimento, que a gente fala. Geralmente, é em torno de 20, 21 anos, né? Então, a gente tem um exame específico para ver a idade de crescimento do adolescente. Então, a gente pede esse exame e viu que ele não vai ter mais crescimento ósseo, a gente faz as facetas, faz os implantes, faz tudo que tem necessidade de estar fazendo. E hoje eles buscam mais por uma necessidade mesmo ou por questão de vaidade? Vaidade. 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 É porque hoje a gente vê muitos dentes lindos, né? Sorrisos maravilhosos, perfeitos na internet. E o que não é na vida real, porque o nosso dente não é perfeito. Perfeito assim, né? Não é todos os mesmos tamanhos, né? Igual a gente vê por aí. E acho que eles buscam muito ter essa perfeição também, né? Depois que eles se deparam com o que é a realidade dos dentes deles quando termina de nascer. E ainda mais que tá ainda assim, eles estão, vamos supor, em nivelamento ainda. Tanto que assim, que quando eles nascem, a gente tem um monte de serrinha no dente. Depois, com o tempo, essas serrinhas elas vão se desgastando com o processo natural da alimentação, da mordida, tudo. Tem gente que chega lá e fala assim, eu quero que arranca essa serrinha. O fulano não tem serrinha no dente. Entendeu? Então, assim, eles estão querendo... Acho que em tudo, não só com dente, né? Acho que eles estão avançando cada vez mais em coisas diferentes, né? Por causa disso, por causa da exposição da mídia. Mas, Glaucema, muito embora muitos se incomodem e busquem o dentista, outros também podem ser que deixem de ir procurar na adolescência um tratamento ortodôntico com sinais visíveis de necessidade, vamos dizer assim. E acaba passando para a fase adulta. Qual a importância do cuidado e do uso do aparelho ortodôntico ainda na adolescência, ao invés de fazer esse tratamento já na vida adulta? Por causa da formação do osso, né, que a gente está falando. Então, tudo é mais fácil. Uma movimentação ortodôntica ela é muito mais rápida, muito mais simples no osso de uma criança até 21, vamos dizer assim. Porque depois passa para essa fase adulta, eles ficam mais duros. E tem casos, e tem casos que a gente nem consegue, às vezes, resolver uma mordida aberta, uma mordida classe 3, que a gente chama quando o queixinho é para frente, que o queixo cresce mais do que a parte de cima, né? Então, existe um aparelho específico. Você vê que a criança está crescendo o queixo, você vê que o perfil do pai ou da mãe tem esse tipo de problema, a gente tem um aparelho específico para poder segurar esse crescimento dessa mandíbula. E fazer com que a maxila, que é a parte de cima, cresça, para poder compensar uma coisa com a outra. E aí vai chegar na fase adulta, não vai conseguir isso, porque já foi o crescimento. Aí é só cirurgia. É só cirurgia. Mas a criança que tem o dente de baixo para frente, né, do dente de cima, isso quer dizer que o queixo dela vai crescer ou não? São coisas diferentes? São coisas diferentes. Tem crianças que têm o hábito de jogar o queixo para frente. Então, a pessoa, você fala para ela sorrir, aí ela se posiciona e joga o queixinho para frente. Então, a gente tem que estar corrigindo. Não é um desenvolvimento da arcada. É uma mania que a criança adquire, entendeu? Entendi. É diferente, são coisas diferentes. E aí vocês conseguem observar Consegue observar isso. pelo exame? Pelo exame.
E Glaciema, qual seria uma dica que você deixaria para as mães, né? E também para os adolescentes que já têm discernimento, né? Para entender bem e tomar suas decisões sobre o cuidado e essa importância do cuidado com a saúde bucal. Você falou uma coisa assim, agora que eu lembrei até de uma paciente, de tomar as decisões. Eu tive um caso de uma paciente, ela tem 16 anos. E ela foi no consultório, ela estava com dor de dente, sabe? Então, ela se preocupou em ir até o consultório. Lógico que a gente não faz nenhum atendimento em menor sem autorização da mãe. Isso, exatamente. Sabe? Tem que ter autorização da mãe, porque a gente vai estar fazendo um planejamento, um plano de tratamento, tudo. E a mãe ou o pai, o responsável que tem. Mas a atitude da pessoa, ela chegou no consultório e falou assim, eu vou marcar uma avaliação porque eu tô com dor. Como já chegou também, meu dente tá meio torto. Então, assim, eles mesmos já olham no espelho e eles mesmos já veem que precisam. Exato. De mudar alguma coisa neles. Então, assim, o meu conselho é assim, procure um profissional, uma pessoa responsável, com capacidade para poder cuidar do seu tratamento, para cuidar do seu filho. Porque é o bem mais precioso que a gente tem na vida da gente, é o filho da gente. Exatamente. Não é? Então, assim, com responsabilidade, com carinho, com atenção. E eu tenho certeza que lá na clínica, lá na Sim, vocês vão encontrar tudo isso. Atendimento completo, né? Completo, humanizado. Lá desde criança até a fase adulta, todos os tipos de tratamento, inclusive o ortodôntico. Isso. Né? Então já acaba que se complementa ali tudo. Isso. E é muito importante esse autocuidado. É igual agora, a gente está no Outubro Rosa, que a gente tem falado tanto do autocuidado, do autoexame e tudo. Então, é o dia a dia. Olha no espelho, escova o dente, sem pressa, devagar, né? Eu tô sentindo minha gengiva tá sangrando. Vamos lá, vamos fazer uma avaliação. A gente tá lá para isso. Né? A gente tem a clínica toda aberta para vocês, né? A avaliação, a gente não cobra consulta da avaliação. Então, a gente vai fazer um exame na pessoa e ela vai ficar super feliz e vai descobrir se tem algum problema ou não. Muitas vezes a pessoa vai lá e fala assim, olha, perfeito, 10, você merece 10. Mas pelo menos a pessoa foi, olhou, sabe? Você perguntou, se questionou e teve o atendimento que ela precisa. E se conscientizar que cuidar agora é evitar problemas lá no futuro. Né, Glaciema? De um implante, de perder os dentes, né? Na vida adulta, na velhice, né? Que a gente eu falo assim, a gente só dá valor quando a gente não tem. Né? Então, dar valor agora, né? Que são adolescentes, tem o dente perfeito. Perfeito, eu digo assim, cheio de saúde. Isso. Né? Na maioria das vezes. Pode estar torto, com um probleminha aqui ou ali, mas nada que seja impactante, que não seja resolvido de forma fácil com um aparelho, né? E hoje em dia, o acesso é muito fácil. Exato. Porque antigamente, eu tenho pacientes que com 12 anos, o pai levava no dentista para arrancar todos os dentes, porque não podia ter dor de dente, porque morava na roça. Outro mandava arrancar os dentes das crianças porque não tinha dinheiro depois para poder consertar. Então, tem muita gente que hoje em dia usa dentadura porque não tinha condições, não tinha acesso, era tudo muito difícil. E hoje a gente tem acesso, gente. É verdade. E realmente, gente, posso falar para vocês que lá vocês vão ter um atendimento muito personalizado, além de muito carinhoso, exclusivo lá na Clínica Sim, porque eu já fui atendida, né? E você faz a radiografia. Eu fiquei até impressionada porque hoje, geralmente, a gente vai ao dentista e, eu quero fazer uma limpeza. O dentista faz a limpeza, né? Mas a gente sai mais seguro, garantido de que se você tem uma cárie, você já vai conseguir visualizar. Se você não tem, você sai seguro de que, de fato, você não tem. Né? Porque tem cárie que no começo a gente não sente dor, né? Então, é muito importante que você faça uma avaliação completa, saia de lá com o protocolo que é indicado para o seu caso e a Glaciema e toda a equipe dela vai estar lá para te atender. Com certeza, com o maior carinho. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Tá? Obrigada por esclarecer as dúvidas, pelo seu tempo, que é corrido aqui na hora do almoço. Essa mulher não come, gente. Ela não almoça. Obrigada mais uma vez, tá, Glaciema? Eu que agradeço. Igual eu te falei, é um prazer. É um momento que passa aqui, a gente passa tão rapidinho, a gente conversa. Tão rápido. E é tanto assunto, tanta coisa. A gente... Vamos falar disso, vamos falar. E a gente acaba falando mais outras coisas. E eu espero que
que o pessoal esteja gostando, né? Porque a gente faz com muito carinho, não faz, Mariana? Faz, com certeza. Obrigada. Gente, e o Instagram da Clínica Sim tá no QR Code acima, e lá vocês podem acompanhar todo o trabalho de excelência que a clínica, junto com a doutora Glaciema e também o doutor Tony e toda a equipe deles lá fazem. Muito obrigada, curte, compartilha, até o próximo.